Me mantendo firme, mesmo quando esse chão se move. Olhar pra baixo não resolve, só a sombra. De onde estou já não há volta, volta. E não há nada à minha volta. Eu não consigo ver, não sei. Pastor Vitor Barros, e hoje nós vamos estar discutindo um assunto muito interessante. Essa nuvem de gafanhotos que invadiu a Argentina é um cumprimento da profecia bíblica? Juntamente com o coronavírus esse ano e agora essa nuvem de gafanhotos, essas pragas são pragas bíblicas, né? É o cumprimento bíblico tudo isso. Nós estaremos então discutindo isso hoje para nós desmistificarmos algumas coisas a respeito desse conteúdo, certo? Então vamos lá, espero que você aprenda, entenda e possa colaborar com algo na sua vida com o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva aqui abaixo. Deixa teu like para fortalecer o nosso trabalho, para estar dando uma incentivada ao nosso trabalho, certo? Então vamos observar aí, se você está um pouco sem entender o que está acontecendo, vamos observar a notícia sobre essa nuvem de gafanhotos lá na Argentina, certo? Então a nuvem de gafanhotos invadiu a Argentina na última segunda-feira, dia 22, né, as autoridades do governo argentino informaram que esse grupo de gafanhotos levantou voo da província de Corrientes. Esse grupo de gafanhotos ele é formado por 40 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. E essa nuvem chega a percorrer 150 km por dia em média. E nós temos observado que tem se tornado cada vez mais comum. Por exemplo, em dezembro do ano passado, uma nuvem atingiu a Somália e alguns outros países na África. E em maio desse ano, uma nuvem atingiu o Paquistão, lá na Ásia. Então, nós observamos que isso tem se tornado a cada ano que passa comum. Então, você pode estar se perguntando aí, por que se formam essas nuvens de gafanhotos, certo? O primeiro motivo que leva à formação dessas nuvens de gafanhotos é o aquecimento global, certo? Os gafanhotos se reproduzem com maior facilidade com altas temperaturas. Então, quando as temperaturas sobem, os gafanhotos se reproduzem com maior facilidade. Ao longo dos anos, a temperatura da Terra tem subido com o aquecimento global. Isso tem favorecido a multiplicação desordenada de gafanhotos. E um outro fator que nós podemos elencar aqui é a eliminação dos inimigos naturais do gafanhoto. Pássaros, sapos, fungos, bactérias, pelo uso incorreto e abusivo de inseticidas e agrotóxicos. Então você observa que o que tem ocorrido não é uma ação divina, mas é uma ação antrópica, ou seja, é uma ação humana. É algo que o homem tem prejudicado a natureza e tem causado um desequilíbrio na ordem natural das coisas, ok? Então não é nada de espiritual, não é nada sobrenatural, é algo de fato que é a interferência humana, a interferência do homem na natureza, certo? Analisar o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 9, do versículo do 1 ao 12, para você entender algumas características do gafanhoto descrito pela Bíblia, certo? Então, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra esse texto e venha acompanhar comigo essa leitura, ok? O primeiro versículo do capítulo 9 de Apocalipse nos fala o seguinte: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, nesse versículo 4, você já observa uma diferença gritante entre os gafanhotos que têm invadido a Argentina e o da profecia bíblica. Enquanto aqueles lá da Argentina, eles atacam a erva da terra, eles atacam as verduras, eles atacam as árvores, o da profecia bíblica não faz nada disso, mas somente a homens. E o gafanhoto que tem invadido a Argentina, ele não produz nenhum mal ao homem diretamente, certo? Nem animal. Então vamos continuar na leitura. E foi-lhes permitido que não os matasse,
mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então você observa que é um tempo muito diferente do nosso, porque os homens procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. Tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinha a cauda semelhante à de escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo, que em hebreu seu nome é Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então vamos analisar alguns detalhes aqui que foram descritos nesse texto bíblico, ok? Então, afinal de contas, essa nuvem de gafanhotos, ela é ou não é uma profecia bíblica para o fim dos tempos? Não, irmãos, ela não é, certo? Vamos observar algumas características dos gafanhotos descritos em Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 ao 12, para você entender de uma vez por todas que não tem relação alguma com a profecia bíblica, certo? A primeira característica é que foi-lhe dado poder como escorpiões, no versículo 3, certo? Nós vamos observar um detalhe sobre essa característica. Aspecto semelhante a cavalos, no versículo 7. Na cabeça tinham coroas parecendo de ouro, versículo 7 também. Rosto como o rosto de homens. Cabelos como de mulher, versículo 8. Dentes como de leão, versículo 8. E eu vou dar um detalhe sobre esses dentes como de leão, que na profecia de Joel, profeta Joel no Antigo Testamento, o Senhor usou o profeta Joel para informar ao seu povo que traria uma praga de gafanhotos sobre as suas plantações e que esse grande exército de gafanhoto que o Senhor enviaria teria o dente como de leão. Então essa é uma expressão utilizada pelos judeus para demonstrar a grande estrago que é provocado por esses insetos, certo? Couraças como de ferro. A couraça era a armadura que os soldados saíam para o combate, e esses gafanhotos eles têm couraças como de ferro, segundo o versículo 9. Oitava característica, eles tinham um barulho das asas como um barulho de carro quando sai para a guerra. Não imagine um carro do nosso tempo, do século 21, mas isso aqui são carros que são puxados por cavalos, são carros de guerra, certo? Nona característica, cauda com ferrão como escorpiões. Então você observa que a primeira característica que foi lhe dado poder como escorpião está ligada à nona característica, onde a cauda ela tem um ferrão, certo? Como os escorpiões. E a 10ª e última característica é que eles tinham um rei sobre si. Então nós observamos que os gafanhotos comuns eles não têm nenhuma dessas características aparentemente, certo? Principalmente essa última de rei, eles não têm um rei sobre si. E algumas características desse rei, né, que está listada no versículo 11, elas revelam mais sobre a identidade, então, desses gafanhotos. Você pode estar aí se perguntando, mas afinal de contas, né, o que são esses gafanhotos descritos em Apocalipse capítulo 9? Então nós iremos observar, né, as interpretações a respeito da figura desse gafanhoto descrito em Apocalipse capítulo 9, certo? Afinal de contas, né, o que são esses gafanhotos aí na profecia bíblica, ok? Possivelmente eles são demônios, certo? Existem outras linhas de interpretação, mas normalmente se interpreta que esses gafanhotos são demônios, ok? Principalmente porque o líder deles, o rei deles, é um anjo chamado, né, de Abaddon, que no hebraico significa destruição, ou Apolion, que no grego significa destruidor, dada a característica da atividade que eles irão desempenhar. Tanto os gafanhotos quanto o seu líder, né, trará uma grande destruição para o período em que estarão aqui na Terra. Aí você pode me perguntar em sequência, mas então, quando isso ocorrerá, certo?
nós iremos seguir a cronologia pré-tribulacionista. O que é pré-tribulacionista? É uma linhagem, certo? É uma linha escatológica de interpretação que defende a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja antes da grande tribulação, certo? Então, por isso que é chamada de pré-tribulacionista. Nós cremos que essa linha escatológica seja mais coerente e nós a defendemos. Então, existe uma cronologia do livro de Apocalipse defendida pela linha pré-tribulacionista. Vamos observar essa cronologia, certo? Segundo essa cronologia, do capítulo 1 ao 3, esses capítulos apresentam o desenvolvimento da igreja na presente era, certo? Os capítulos do 4 ao 11, eles abrangem toda a 70ª semana, ou seja, a grande tribulação. E eles concluem com o retorno de Cristo para a terra em Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 ao 18, certo? Apocalipse do capítulo 12 ao capítulo 19, eles examinam novamente a 70ª semana. Então é um reexame onde eles vão destacando alguns atores que terão ações importantes dentro da 70ª semana. Então esses capítulos irão fazer uma reanálise da 70ª semana, que já está sendo discutida desde o capítulo 4 até o capítulo 11 e são retomados no capítulo 12 ao capítulo 19, certo? Apocalipse do capítulo 20 ao capítulo 22 apresentam o milênio, o novo céu e a nova terra. Então você observa que Apocalipse 9 está contido dentro, do período em que abrange a 70ª semana, ou seja, o período que abrange a grande tribulação. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a igreja não passará por isso. Nós estaremos com o Senhor, nós não precisamos nos preocupar com essa questão desses gafanhotos, porque nós não estaremos aqui. A igreja do Senhor, ela será arrebatada antes da 70ª semana, e os que ficaram aqui, os que não aceitaram o Senhor, os que não professaram a fé no Senhor, os que negaram ao Senhor Jesus, esses irão ficar aqui, os que não conhecem ao Senhor, e infelizmente passarão por essas pragas aqui na terra. Mas esse fica alerta para a igreja do Senhor, que nós não temos que nos preocuparmos com essas pragas aí, supostas pragas que têm acontecido no mundo, porque elas não são referentes a profecias bíblicas, elas não se referem à 70ª semana, ou seja, a grande tribulação, porque quando isso vier a acontecer, a igreja não estará mais aqui. Nós somos a Igreja de Cristãos Semeadores. Peço que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para estar nos apoiando, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí embaixo, certo? Nós estaremos respondendo a você. Se você gostaria que nós falássemos sobre algum outro tema, deixa também nos comentários, tá? Para estar incentivando o canal, para nós estarmos então produzindo outros vídeos, certo? Eu agradeço você ter nos assistido até aqui. A graça e a paz do Senhor esteja sobre você.